E é o Espírito Santo que nos alcançou, que nos deu uma nova vida, que nos trouxe hoje aqui, que nos faz vibrar de alegria, de emoção e abrir as nossas bocas para adorar o nome do Senhor. Por isso que somos gratos e, como sempre, a gratidão, essa porta, essa chave que abre portas, que nos traz a entender que o Senhor, Ele nos cuida, Ele nos abençoa. Glória a Deus por esse dia, por essa noite. Como sempre, estamos aqui. Eu vou fazer a leitura, primeiramente, do que hoje vamos ter. A leitura tem a ver com o livro de Romanos. Nós estamos falando sobre identidade. Identidade, falamos no domingo passado, que fala sobre aquilo que nós fomos feitos igual. E hoje existe uma grande confusão sobre isso. E até mesmo aqueles que são filhos ainda não entenderam o que é ser filho. Ainda nós estamos vivendo na escravidão de não saber quem nós somos. E para sair, sinceramente, de todas as formas de pensar, existem dois lados. Esses dois lados têm a ver com a gente viver quem nós somos ou nos tornar algo totalmente diferente daquilo que nós fomos feitos para ser. E essa forma de pensar, essa mentalidade, ela encaixa, ela enquadra naquilo que ou você está aqui ou você está lá. E essas duas partes, você pode dividir diferentes pensamentos, diferentes intenções de pensamentos, né? Falamos também um pouco nesses dias sobre cosmovisão, sobre como que eu enxergo as coisas. Mas se tem uma lente que está na frente de todas, é essa. É a escolha que eu tenho de me tornar servo, escravo ou filho. E são somente essas duas posições. Você pode, irmão, você pode buscar, você pode pensar. Isso vai determinar tudo o que você vai fazer depois. O grande problema é que essa visão, ela não diz quem nós somos, mas ela diz como nós agimos de acordo com o que a gente sabe quem nós somos. Então isso nos diz mais sobre nós, sobre o que nós acreditamos de nós mesmos, né? Sobre quem nós realmente somos. E isso pode condicionar tudo na nossa vida. Isso pode condicionar a nossa alegria, a nossa forma de olhar, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de ver as coisas. Escravos, nascemos escravos. Fomos escravizados. Não nascemos para ser escravos. Nascemos para ser filhos. O Senhor nos criou. Nos criou com uma intenção. Nos criou santos, como Ele era santo. Para sermos santos como Ele é santo. Para nós sermos governo nesse mundo material feito por Ele, governado por Ele através de nós. Nascemos para ser extensões do Pai. Mas o pecado deturpou isso. O pecado fez com que aquilo que era a essência virasse como chamar? Uma procura.
Aquilo que a gente nasceu, virou algo para ser. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é o que Deus falou para Adão. Mas a serpente trouxe o engano. E ela disse, se você fizer isso, você pode se tornar igual a Deus. Então, esse é o grande engano da vida. É o que nos escraviza. É o que nos diz que nós não somos, mas que precisamos fazer alguma coisa para nos tornar. E isso que nos torna escravos. Escravos de quê? Porque quando você sabe quem você é, quando você sabe para que você nasceu, quando você sabe de quem você vem, quando você sabe o propósito daquele que te fez, aí você entende que aquilo que você faz é por algo que não é você, mas que é mais você, né, do que você pode ser buscando outras coisas. Quando você não entende isso, quando você não entende que aquilo que você faz é aquilo que você é, aí você vira escravo de ser, vira escravo de se tornar, vira escravo de fazer alguma coisa para se tornar, come do fruto para ser igual a Deus, estuda para ser alguém na vida, faça isso para acontecer isso, e tudo vira uma troca, tudo vira algo que eu faço para conseguir. Então a escravidão é isso, a escravidão é serviço, é troca. A vida, na identidade verdadeira de um filho, ser filho, o filho trabalha pelo pai, o filho trabalha pelos negócios do pai, o filho trabalha por extensão do pai, o filho trabalha não para conseguir nada, trabalha pela honra de poder trabalhar. E para isso vamos abrir Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 12. Vou tentar entender. Amém? Amém? Glória a Deus. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Amém? Pai amado, fala conosco, através desta palavra, através daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Seja comigo, Pai, porque eu não tenho nada de mim, mas que o que eu tenho para falar, Senhor, venha diretamente do teu coração. Que o teu Espírito, Senhor, me ajude, para que possa, Senhor, explicar aquilo que o Senhor colocou para mim nessa mensagem. E que nós possamos, Senhor, entender o que é receber espírito de adoção de filhos. O que é a gente entender que possamos nós ser os teus filhos, viver como os teus filhos, trabalhar como os teus filhos e esquecer esse espírito de escravidão do qual o Senhor nos libertou. Fala conosco, Senhor, que essa palavra venha nos transformar e que possamos, Senhor, com isso poder glorificar o teu nome através daquilo que nós iremos mudar através dessa palavra. Em nome de Jesus que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Então, escravo, pode se assentar. Escravo e filho. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra nos diz que nós recebemos não um espírito de escravidão,
mas um espírito de adoção de filhos, pelo qual aclamamos, Abba Pai. Pai, Paizinho, pelo qual nós aclamamos, não o querer agradá-lo, é o clamor pelo amor, pelo carinho, pela devoção. Esse Abba Pai significa isso, é o amor de carinho entre um pai e um filho, é a necessidade da comunicação, do abraço, do carinho. Mas a escravidão, ela é tudo o contrário do que isso. É aquilo que eu faço para agradar, daquilo que eu faço para cumprir uma necessidade, daquilo que eu faço, como lembra quando falamos sobre o filho que ficou em casa? Pai, todo esse tempo te servi, sempre obedecendo, estando na tua casa, mas nunca me deste um cordeiro para desfrutar com meus amigos. Essa é a posição do escravo. É aquele que faz para receber em troca, e mesmo recebendo tudo que recebe, sempre no quesito de que eu fiz por fazer, sempre parece que nunca o preço de volta é o valor verdadeiro. Sempre que você faz algo para receber em troca, aquilo que recebe em troca, realmente há algo dentro de nós, que essa liberdade do filho, tentando sempre sair para fora, é a que nos deixa inconformados com o resultado daquilo que nós ganhamos através daquilo que trocamos. E por isso que nós precisamos entender que, como disse aqui, não somos devedores, não da carne. E o que nós entendemos e o que o mundo nos faz, e o que o engano do mundo que fez separação entre Deus e os homens nos levou a que hoje o mundo simplesmente acatou esse pensamento. O mundo simplesmente entende que essa é a forma de você nunca alcançar aquilo que você é. Porque se eu trago você fora daquilo que é um propósito, e a gente vai falar sobre propósito, mas antes de eu falar sobre propósito, eu tenho que entender que hoje ninguém sabe o seu propósito. Por quê? Porque o que o mundo diz? Que você nasceu do nada, fruto de uma explosão, não tinha propósito para você nascer. Você está aqui porque está. Então, não tem sentido. Não tem valor. A tua vida não foi feita para nada. Você é simplesmente fruto do acaso. Então, você estar aqui para me servir, estar aqui para ser escravizado, está tudo bem. Já tem que agradecer que você está vivo. Mas a diferença disso para o propósito pelo qual nós fomos criados é o que é a grande distância, é o que, por causa disso é que Jesus disse, precisamos nascer do Espírito. A morte espiritual fez esse corte, essa separação, e essa queda que o homem teve é o que nos leva a fazer tudo como prestadores de serviço. É o que nos leva a fazer tudo em busca de algo. É o que nos leva a fazer as coisas para nos tornar algo que talvez nem aspiramos a ser. Hoje é o maior exemplo disso. Porque se a gente vai buscar a história, muitas das coisas que os princípios pelos quais as pessoas se levavam, trazia muito mais essa ideia, porque assim como Deus fala através da sua palavra, Ele fala através da sua criação. Então, numa época
onde a agricultura era a base de tudo, ainda assim você conseguia entender que trabalhar era algo que você fazia porque você colhia, mas que não era o trabalho pelo pagamento, pelo salário, mas que era algo que você fazia em prol de algo que ia ser bom para você, para a tua família, para a tua cidade. Mas tudo vai se conformando em momentos aos quais eu, sem saber qual é o meu propósito, sem saber, vamos chamar assim, eu vou falar sobre as necessidades. O que o escravo busca? O escravo busca o interesse. O escravo busca suprir as suas necessidades. Jesus nos disse na sua palavra que não é para isso que nós nascemos. Comer, a gente não precisa se preocupar. Vestir, a gente não precisa se preocupar. Só que se eu preciso buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas, porque sim, todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas qual é o foco? Se o foco, em vez de estar no reino, ele está na necessidade, eu não consigo pensar no reino. Eu não consigo entender o reino. Eu não consigo entender quem eu sou. E Jesus disse, não se preocupem pelo que há vez de comer e pelo que há vez de beber. Ele não faz isso com as aves. Ele não veste os lírios do campo. É isso que a gente precisa entender. Quando nós entendemos isso e entendemos que as necessidades elas nos tiram do foco do reino de Deus e do propósito pelo qual Ele nos fez, aí nós perdemos o foco em necessidades. Aí a gente faz coisas para suprir necessidades. E qual é o pior de todos os casos? Porque muitos sofrem, muitos choram, muitos fazem coisas até se degradando para conseguir suprir as suas necessidades. Mas eu acho que um dos piores é aquele que consegue, porque até tem gente que dá certo, né? Faz para acontecer, e o pior de todas as frustrações é daquele que faz suprindo necessidades. Quando você faz tudo por um pagamento para suprir essa necessidade, aí a aspiração muda. Aí você já não vai atrás de uma necessidade, mas através de um interesse. Aí você quer subir de nível, aí você quer subir de status, aí você quer subir daquilo que você não foi chamado para fazer. Aí você começa a dar certo. Só que qual é o grande problema de tudo? Você pode fazer tudo certinho. Você pode trocar prestação de serviço, conhecimento, trabalho, qualquer coisa você pode trocar para alcançar coisas boas, reconhecimento, para alcançar uma vida de sucesso. Mas quando chegar lá, você vai falar assim, eu fiz tudo direitinho. Faltou um pouquinho mais. Poderia ter recebido mais. E essa é a grande frustração. Essa grande frustração do pai que acha que é tão bom que os filhos poderiam ser um pouquinho melhor. O filho que acha que é tão bom, né, nesse intercâmbio de agradar, de entregar, de fazer troca, né, de cumprir obrigações, em vez de ir atrás de propósitos, que esse filho acha que cumprir a minha obrigação, eu poderia receber mais. Esse esposo, essa mulher, que fazendo tudo direitinho, fala assim, poderia ter um pouquinho a mais. E isso que traz o inconformismo no mundo, isso que traz tristeza, isso que traz hoje ansiedade, depressão e todas essas coisas. Por quê? Porque as pessoas elas creem
que podem ser livres, mas elas estão presas a algo que nunca acaba. Que você todo tempo, você precisa mudar, você precisa fazer, você precisa estar. Não é hoje, não tenho que aprender algo novo, tenho que fazer algo novo, tenho que estudar outra pós, eu vou fazer aqui, eu vou mudar de emprego, eu vou subir, eu vou ganhar um carro, eu vou fazer isso, e você vira num frenesi, no qual você se continua perpetuando escravo daquilo que você não nasceu para ser. Então, qual é o grande problema de tudo? É a justificação. Né? É fazer justiça própria. E Gálatas 2:16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Jesus, Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não nas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E a lei é o livro de agradar a Deus. Mas assim como a gente tenta agradar a lei, tenta cumprir a lei, porque eu faço, porque eu sou bom, porque eu dou dízimo, porque eu vou na igreja, porque eu faço uma visita, por isso Deus vai me abençoar. E na verdade é uma troca. Na verdade, não é isso para que Deus nos chamou. Porque disse, somos justificados pela fé de Cristo. Cristo tinha uma fé aqui. Ele tinha uma fé quando estava aqui. Ele era Deus, mas era homem. Ele nos mostrou como nós deveríamos viver como filhos. Eu sou filho, eu venho fazer as obras do meu pai. A minha comida é fazer a obra do meu pai. O meu propósito é fazer a obra do pai. Os meus negócios são cuidar do negócio do meu pai. Então, é nisso que nós precisamos mudar. É ali que você tem o cerne da sua vida. Quando nós entendemos o que é realmente ser filho. Ontem, conversando com a Rayen sobre isso. As propostas que o mundo nos faz geralmente são atraentes, mas são em base de uma troca. Hoje, a gente trazendo para o trabalho, né? Para o trabalho, o serviço. Qual é o problema hoje? O trabalhador, vamos dizer assim, o trabalhador escravo, né? Não vamos falar do escravismo mesmo, né? A força, mas aquele que trabalha sendo escravo do resultado. É aquele que vai trabalhar e se hoje ele está fazendo tudo o que tem que fazer, ele acha que merece mais. Ele já não está mais conforme com isso. Ele acha que precisa mais. Ele faz para fazer mais. E aí o problema dele é que eu faço, mas não recebo. E aí começam as frustrações. Mas aquele que trabalha pelo trabalho, aquele que tem a consciência de filho, de entender que ir para o trabalho não é o propósito da minha vida. O meu propósito não é ter uma vida boa. Que o meu propósito não é juntar coisas. Que o meu propósito não é fazer uma faculdade. Isso é parte de eu aperfeiçoar quem eu sou. E é isso que nós recebemos no espírito de adoção. O espírito de adoção nos tem que trazer. E, irmãos, se hoje você ainda não entendeu, comece a entender. Pede para o Espírito Santo te mostrar que você recebeu do Pai a natureza dele. Você recebeu em Cristo a sua própria natureza. Você tem um Espírito de Deus dentro de você, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E se você se deixar guiar por esse Espírito, você vai entender que a vida é muito mais daquilo que você pensa. Que o propósito não é o teu propósito. Que as aspirações não são as tuas. Que aquilo que você veio a fazer aqui
é muito maior do que você e que tem a ver com o plano eterno do Pai. E que cada coisa que você faz, simplesmente você faz pela graça de poder fazer, pela honra de você fazer, pela oportunidade e o privilégio de poder andar. E é isso, extensões do Pai. É isso que a gente precisa fazer com nossos filhos. Claro, com as nossas falhas, com as nossas faltas. Mas é isso que nós precisamos passar. É entender que aquilo que é o negócio do Pai, agora é o meu negócio e vai ser o negócio do meu filho. E que cada um vai entender que esse propósito tem a ver com o que Deus já deu. Capacidades que você tem, que outro não tem. Gosto que você tem, que outro não tem. Coisas que descem ao coração, não que nascem no coração do homem, mas coisas que Deus permite que desçam no teu coração. E algo que vai te incomodar. Algo que te incomoda de dentro. Seja o que for. Desde que eu sou pequeno. A injustiça era algo que me movia, que me incomodava, que me incomoda ainda. Mas eu não sabia o que era. Eu não tinha nem conhecimento, mas eu já tinha isso. Injustiça. A injustiça não pode ser aceita. A injustiça não pode prevalecer. A injustiça não pode. Mas eu não entendia. E quando eu conheci o Senhor, entendi que a justiça é receber a justiça de Deus, praticar a justiça de Deus, pregar a justiça de Deus, fazer a justiça de Deus através de quê? Da pregação do Filho. Então, irmão, não sei qual é o que te incomoda. Não sei se te incomoda alguma coisa que acontece, algum tipo de injustiça, alguma necessidade. Mas é ali que Deus já te mostrou. Porque Ele cria necessidades para a gente suprir. Ele quer suprir necessidades sociais, de pessoas, através de você. Só que o grande problema é que, mesmo nós entendermos isso, vai chegar um momento ao qual a ideia de fazer troca sempre vai ser chamativa. Eu já passei por muitas vezes, de um lado para o outro, pulando de um lado para o outro. Vamos ver que o Paulo fala, insensatos Gálatas. Ele diz assim, vós recebestes o Espírito de Deus de quem? Por fazer as obras da lei? Por fazer em troca? Vocês receberam o Espírito Santo? Ou vocês receberam pela pregação do Evangelho da Paz? É isso que nós temos que entender. Quisera saber se isto de boa, recebeste esse Espírito pela sobra da lei ou pela pregação da fé? Nós recebemos de graça. E o que recebemos já está conosco. Voltando para Romanos 8. Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele todas essas coisas? Ele já nos deu todas essas coisas. Ele disse, meu filho, tudo o que tenho é teu. Nós recebemos uma herança. Nós recebemos uma herança. Mas se ninguém é justificado pela lei diante de Deus, Gálatas 3:11 diz, mas o justo viverá pela fé. E é pela fé que nós vivemos algo que não tem a ver com aquilo que eu quero ganhar amanhã. Pela fé eu vejo algo que não é meu, algo que está no coração, nasceu no coração de Deus, e aquilo que me leva para um destino muito maior daquilo que eu posso fazer. Por isso, a lei, ela está simplesmente para nos mostrar. Quer pagar? Não dá. A lei é boa, disse Paulo.
Mas a lei, ela nos traz maldição, porque maldito aquele que não cumpre todas as premissas que estão na lei. Então, a lei está para isso, simplesmente para nos mostrar que nós somos incapazes de fazer algo por nós mesmos. Incapazes de fazer esse tipo de trocas. Incapazes de fazer isso. Mas aí veio Jesus, aquele que cumpriu a lei no propósito. E é isso que nós temos que entender. Esse entendimento humano, não é só espiritual. Esse é um entendimento humano de entender que Jesus, ele tinha a lei para cumprir, ele cumpriu a lei se cumpriu nele, ele andou por cima da lei, mas ele ainda excedeu a lei. Por quê? Porque ele veio como filho. E essa é a glória, essa é a graça, e é isso que ele nos deu, essa mesma herança que compartilhou conosco. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. A lei disse que, Paulo disse que o aio que nos leva a Cristo, o que é um aio? É um tutor, é um professor, é alguém que está nos ensinando para alcançar-nos, mas ela vai nos levar da mão para que nós alcancemos a Cristo, ela vai nos entregar a Cristo. Não vai dizer assim, eu só posso te dizer aqui um monte de norma para você cumprir, mas você não vai cumprir. Mas quando você chegar em Cristo, é ali que você vai poder exceder as obras da lei. Porque todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando foste batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E isso é ser revestido de Cristo. É isso que a maior, a mais dura pregação de Jesus, né? Aquela pregação que disse assim: se quiser ser parte de mim, você tem que comer do meu corpo e beber do meu sangue. As pessoas se escandalizaram, falaram assim: o que eu tenho que fazer? Tem que comer mesmo. Você tem que trazer Jesus para dentro de você. Você tem que dizer assim: eu vou comer Ele, vou me alimentar com Ele, eu vou me encher dEle. É porque a única maneira de eu poder expressar o Filho que eu fui feito para ser é através de Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3:29. Nós temos uma promessa. Nós somos filhos da fé de Abraão. Antes que a lei, veio a promessa. E aí, em Abraão, nós temos a comparação. Na verdade, nós temos a explicação através do que uma pessoa tem. Em Gálatas 4, o Paulo ele faz essa comparação entre o herdeiro, né, que é o menino, e o servo. E ele diz assim: digo, pois, que todo tempo em que herdeiro é menino, nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Então, existe um momento onde o filho, ele aprende como escravo. O filho e o escravo são a mesma coisa. É mais, em muitas famílias onde, né, os filhos eram criados juntos, os filhos dos escravos e os filhos dos donos, eram praticamente ensinados pelos mesmos tutores, andavam juntos, eram praticamente igual, e nenhum tinha diferença diante do outro, a não ser se um que era o filho. E ali que está, há um momento para você aprender a fazer, sim, as obrigações. Uma criança, ela não sabe o que pode fazer, ela não sabe quem ela é, ela tem que aprender. Ela vai sendo ensinada, fazendo coisas, através, sim, talvez, de coisas que são obrigações para ela. Por quê? Porque ela não quisera ir na escola, ela talvez
ela tem que aprender a obedecer aos seus pais, ela tem que aprender a se espelhar nos seus pais, ela tem que aprender algumas coisas por imitação e outras por obrigação. Só que chega um momento que a criança tem que parar de ser escravo, tem que se tornar filho. E qual é o grande problema disso? O grande problema é que pais que não se entendem como filhos, não têm pensamento de filhos, fazem com os filhos conforme eles fazem. Então, o que eles fazem? Eles trocam com o filho necessidades. Eles geram necessidades para atrair atenção, para atrair obediência, para atrair obrigações. Eles fazem e impõem obrigações para que eles façam. Mas, qual é a questão? Quem foi o filho exemplar? O filho exemplar foi Jesus. Eu vou chegar lá, mas assim também, nós quando éramos meninos estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esse Espírito que deve mover as nossas vidas. É esse Espírito que não deve ser um amuleto lá na caixinha para eu trazer quando preciso de alguma coisa. Isso deve ser o fogo que queima dentro de mim para me levar a fazer coisas que são do Pai. A fazer o que um filho faz, sem importar pelo pagamento, sem importar pelo resultado, sem se importar por aquilo que é, porque fazer aquilo que o Pai nos propõe para fazer, quem dá o resultado é o Pai, quem dá o crescimento é o Pai, e está aí o segredo. Assim, já não é mais servo, mais filho, e se é filho, também é herdeiro de Deus, por Cristo. Todas as coisas nós recebemos em Cristo. Um dia teremos a sua glória, mas hoje temos a herança do reino. Tudo que tenho é teu. Tudo que tenho é teu. Para de chorar por coisas que você não conseguiu. Começa a fazer coisas que o Pai já te propôs. As necessidades, como eu falei no começo, são sintomas, alertas, avisos, para a gente entender o caminho que nós temos que passar por cima para viver como filhos, para fazer coisas de filhos. Só que quando a gente não está vivendo esse propósito de filho, o propósito do Pai nas nossas vidas, as coisas nos puxam para baixo, as necessidades, esses alertas passam a ser necessidades, interesses. Em vez de o interesse ser por algo maior, em vez de o interesse ser por fazer a obra que o Pai nos propôs para ser, passa o interesse a algo mesquino, pequeno, que fica diante das nossas narizes. Mas você é herdeiro de Deus, em Cristo, por Cristo. Paulo disse: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Os Gálatas estavam voltando para a lei, os Gálatas estavam querendo se circuncidar, os Gálatas estavam querendo voltar a rudimentos da lei. E ele disse assim: sinto dores de parto, meus queridos, por vocês, para que até que Cristo seja formado em vós. Não é o que você faz para fora, não é o rudimento, não é a cerimônia, não é o que você faz. É Cristo dentro de você, fazendo você, levando você para fazer coisas maiores do que você. Maiores do que você. Porque
Está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Mas a palavra mesmo diz, Paulo mesmo cita, o filho da escrava teve que ir. Não dava para o filho da escrava herdar o que era promessa para o filho da promessa. E é por isso que nós somos filhos da promessa. É por isso que nós somos filhos como Isaac. Mas como aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, é assim também agora. E aí você tem um sinal que vai trazer para você clareza. Se eu estou fazendo o trabalho de filho, se eu estou trabalhando pelos interesses do pai, pode ter certeza que o filho da escrava vai te perseguir. O filho da escrava vai querer te parar. O filho da escrava vai querer fazer você entrar naquele círculo vicioso do pagamento. Mas, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E se você é filho da livre, filho da promessa, filho e trabalha como filho, você não vai trabalhar por um salário. É claro, o trabalhador é digno do seu salário. Agora, quando você trabalha, sabendo que você fez tudo, que você está dentro do propósito, que o trabalho que você faz, o trabalhador se cansa. Mas o trabalhador escravo, ele se cansa e só. Estou cansado. O trabalhador, ele começa a pensar em amanhã, já estou cansado, tenho que parar, amanhã tenho que trabalhar de novo, eu tenho que ganhar o meu salário, tenho que comprar as coisas, pagar as contas, fazer uma viagem, fazer coisas. Não, estou cansado. Eu vou parar, vou diminuir o ritmo, estou ficando muito cansado, estou trabalhando muito. É isso que um escravo faz. E o filho? O filho cansa? O filho, ele trabalha até exaustão, até não poder mais, até dizer, acabou, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer hoje. Mas o filho dorme. E o Senhor o dá enquanto dorme. O Senhor multiplica enquanto dorme. O Senhor renova o descanso enquanto dorme. O Senhor ressuscita os seus filhos enquanto dorme. Então, irmão, se você está cansado, esse é um sinal. É um sinal de escravo. Porque você deveria estar exausto todos os dias e todos os dias chegar com a sensação do dever cumprido, dormir, deitar e o outro dia recuperar a sua força, porque aqueles que creem no Senhor renovarão as suas forças. Serão como as águias, voarão cada vez mais alto. E é para isso que o Senhor te chamou, para ir cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto. E voltando para o exemplo do filho, qual é o modo, a maneira que a natureza, Deus deixou na natureza para que a gente saiba qual é o momento de se tornar filho? É o momento da puberdade, é o momento que a mulher e o homem para de ser necessitado para ter uma virtude de poder dar alguma coisa. É isso que transforma meninos em homens.
Ah, não, mas tem 12 anos só, é uma criança. Se você continuar criando teu filho como uma criança, com 12 anos, você vai criar crianças escravas eternamente. Ou você pode criar filhos adultos, jovens, que produzam, que tenham sensação de responsabilidade, que não façam por obrigação, que não façam para agradar, mas que façam porque eles são. E Jesus, a gente pode ler em Lucas várias vezes chamando o menino Jesus, e o menino Jesus. Em Lucas 2, 39 e 40 diz: o menino Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mas há um momento que ele tinha se perdido, né? E diz assim: tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume, né, do dia da festa. E os pais se perderam, tal, e quando ouviram, maravilhavam-se e disse-lhe a sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E disse-lhes: porque é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi a Nazaré, e lhes era sujeito. A sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus. Até lá, versículo anterior, era menino. Mas aqui a própria palavra já reconhece Jesus. Em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Mas qual é a questão aqui? Eles esqueceram Jesus. Não esqueceram. As pessoas assim em caravana, podia estar com os tios, com os primos, com os avós, todo mundo junto. Mas a questão é, os pais pensaram com o filho como uma criança, como um escravo, como um menino. Deixaram o menino, perderam o menino, buscaram o menino, se preocuparam com o menino, se desesperaram com ele, e quando acharam, não viram mais o menino. Não era mais um menino. E por que não era mais um menino? Porque se fosse menino, ele não estaria nesse lugar. Se fosse menino, estaria brincando com as outras crianças. Se estivesse menino, estaria buscando satisfazer algum gosto, brincando, chorando, talvez, com saudade dos pais. Mas ele se torna homem no momento que ele entende. Não sabeis que me convém tratar os negócios do meu pai? E é isso que nós precisamos passar para os nossos filhos. Na nossa cultura se perdeu um pouco isso, né? Bar mitzvah e essas coisas, aonde se faz a passagem. Se fala, até aqui te ensinamos, até aqui você recitou a Bíblia, até aqui você aprendeu, até aqui você obedeceu, até aqui você teve obrigações, daqui para frente. Você é por você. Daqui para frente você é uma extensão da gente. Daqui para frente você precisa tomar e cuidar dos negócios da família. E desceu com eles e foi para Nazaré. E assim que a gente cresce. Meus queridos, só para finalizar, tenha muita coisa para falar. Propósito. O que é propósito? Fiz uma busca, mas já perdi. Tinha umas palavras boas. Mas vamos na etimologia da palavra pro, antes, propósito, colocado, posto. Colocado na frente, colocado antes, colocado adiante de tudo. Propósito é isso, meu querido. Não adianta você dizer que tem um propósito e deixar tudo para depois. Não adianta você dizer que fazer a obra do Pai é o teu propósito e você está se preocupando pela necessidade de hoje. Não adianta você dizer
que o propósito da tua vida é fazer a obra de Deus? E está buscando outras coisas. E também não adianta querer se enganar com propostas que não têm a ver com o propósito do Pai. Há uma só coisa pela qual você foi criado. Você foi feito para ser imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Você foi feito para ser extensão do Pai aqui na terra. Você foi trazido e encomendado e chamado e enviado para você fazer a sua obra. Escravo tem necessidade. O filho tem convicção. Escravo busca os seus interesses. O filho tem algo para dar. Não faça nada, meu irmão, por necessidade nem por obrigação. Agir por propósito não é agir por interesse. Cuidado. Cuidado com o que você escuta pela internet. Cuidado com essas coisas bonitas que te apresentam aí, dizendo: eu vou te ensinar qual é o teu propósito. Só que para te trazer o propósito, estão te trazendo com base a um desejo, a uma necessidade, a um interesse, a um alcançar coisas que na verdade estão fora do verdadeiro propósito da vida. Você não vai chegar longe, irmão. Você vai chegar por interesse. Só que o interesse de hoje é diferente do de amanhã. A necessidade de hoje vai gerar uma necessidade amanhã. E isso vai gerar uma frustração, traz outra, e traz outra, e traz outra. Não ande por necessidade nem por obrigação. Se mova por um propósito maior. O que corrompe o salário? O escravo é o salário. Que você agora se troca. O escravo tem medo. Nós não recebemos espírito de escravidão, nem de medo, mas de filhos. E a diferença entre um filho é que ele não tem medo. Mas o escravo tem medo. Então o salário te corrompe porque você tem medo de perder o salário. Então você não trabalha pelo trabalho, você trabalha pelo salário. E quando você vê hoje, tem muito desemprego? Tem. Mas filho não está sem trabalhar. Pode ser que você hoje não esteja ganhando aquilo que você deveria ganhar por ser filho. Mas o filho não depende de recursos, porque tudo que o pai tem é dele. O filho, ele faz o que tem que fazer. Só que o escravo, ele tem desculpa. Se não tiver tudo do jeito certo, se faltar isso, se não tiver aquilo, se não tiver, eu não faço. Por quê? Porque eu vou ter que fazer mais, porque vai valer mais, e eu não vou receber a mais. Satisfação ou insatisfação. É isso que move o escravo. A satisfação deve ser algo maior. Satisfação deve ser aquela sensação de dever cumprido. Satisfação deve ser: eu estou fazendo pelo meu pai. E a insatisfação vem de que você, fazendo tudo isso numa visão, numa cosmovisão de escravidão, você não consegue ver o além. Você só consegue ver um resultado que sempre vai ser a menos do que você fez. Sempre vai ser. As necessidades satisfeitas ou interesses contemplados, é isso que o escravo busca. Necessidades e interesses são somente resolvidos com um salário. Mas Deus, como eu disse, o filho trabalhador,
ele não trabalha por salário. Ele tem um propósito para fazer. O filho guarda os negócios do pai. Deus não precisava trabalhar. Deus não precisava trabalhar, mas decidiu trabalhar. E Jesus disse, se meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus procuravam matá-lo. Os escravos não querem que você trabalhe. Meus irmãos, nós só temos algo a fazer com isso. A gente precisa entender, fazer uma barreira aqui, dizer assim, daqui para trás eu fui um escravo, reconheço, mas eu posso mudar. Eu posso ser quem meu pai disse que eu sou. Você tem que entender que o pai te fez a imagem e semelhança dele, que ele te chamou para você fazer uma grande obra, que você está ali. E eu não sei se você já entendeu, não sei se você está no Evangelho, mas eu tenho certeza que essa palavra veio para você. Que ela precisa queimar em você hoje, mas amanhã ela precisa fazer algo a mais. Descarta tudo, deixa tudo para trás, tudo aquilo que você está carregando, aquilo que você está planejando. Você já é filho de Deus. Seja filho, trabalhe como filho, trabalhe até exaustão, e cresça na graça e no conhecimento da sua palavra. Eu agradeço essa oportunidade. Vamos adorar o Senhor, porque só Ele que merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. É Ele que nos chamou para fazer uma obra maior do que a gente. É Ele que nos envia para o mundo como filhos. É Ele que nos deu todas as coisas. É Ele que dispôs e entregou o seu Filho para que através dele tenhamos uma vida, uma herança, um propósito. E essa fé que Ele nos deu é a que nos mantém olhando para o alvo, olhando para Jesus, olhando para a consumação dos séculos, olhando para uma vida eterna, olhando para uma promessa de que sim, estaremos com Ele. E que o que passamos aqui, dificuldades, levantes, tribulações, não se comparam com a glória que há de ser revelada. E que aqui pode doer, mas lá não existirá mais dor. Aqui nós podemos perder, mas a vitória é certa. A frustração é algo que vem quando nós não conseguimos aquilo que nós nos propusemos. Mas quando nós não fizermos nada proposto por nós, aí só haverá o resultado que o Pai pode dar. Aí nós não trabalhamos pelo resultado, mas trabalhamos porque nós somos. Trabalhamos porque somos filhos. Produzimos porque nos ocupamos, nos encarregamos do negócio do Pai. Porque temos um chamado. Porque temos dons que foram nos dados. Porque há uma inquietude dentro de nós que nos move para fazer algo que é maior do que nós. Em nome de Jesus, Paizinho, Pai querido, Pai amado, queremos estar, Senhor, e entrar nessa consciência de filhos. Que isso, Senhor, mude as nossas vidas. Que isso mude, Senhor, a forma com que nós andamos, com que nós pensamos, com que nós decidimos, com que nós planejamos, Pai. Que possamos andar. Faça-nos entender essa palavra, firma, grava, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, muda-nos a nossa vida, Pai, para que possamos fazer, trabalhar pelo Teu reino, entregar, Senhor, a nossa vida a Ti, para que outros venham a Te conhecer, para que a vida que vive em nós possa habitar
em outros também. Que nós sejamos esse instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. Dá-nos graça, dá-nos força, dá-nos coragem, ousadia. Essa ousadia de saber que como filhos Teus podemos alcançar todas as coisas, porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor venceu com seu Filho e nele somos mais que vencedores. E essa fé é a que vencerá o mundo, é a que venceu a morte, é a que vence o pecado, é a que vence, Senhor, as quedas, é a que vence, Senhor, o desânimo. Levanta os teus filhos, Pai. Levanta os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.